Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês mais um vídeo resolvendo questões da nova certificação CPA. Eu selecionei algumas questões aqui que já estão aparecendo na nova prova, né? Para quem não está ligado, a gente teve algumas mudanças na certificação CPA que começaram a valer nesse ano, inclusive mudança no estilo das questões, né? Então eu já estou trazendo aí essas questões atualizadas para quem vai agendar aí o seu exame ou para quem está pensando em agendar, assistam esse vídeo, prestem atenção nas dicas que eu vou dar, porque com certeza vai ajudar aí na preparação de vocês. Só antes da gente começar, né, como sempre, peço que vocês deixem um like no vídeo para dar aquela moral e também, quem não for inscrito no canal ainda, convido a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Pessoal, seguinte então, primeira questão tá aparecendo aí na tela para vocês, tá? Eu vou ler, né, vou explicar aqui o raciocínio que vocês têm que ter para responder cada questão e depois, né, vou dizer qual que é a resposta correta. Eu recomendo, né, para quem já está estudando aí para essa nova certificação, eu recomendo que vocês tentem pausar o vídeo e resolver a questão sozinhos. E aí na sequência colocar ali os meus comentários, que isso com certeza vai ser um estudo mais ativo, né? Vai ajudar vocês na preparação. Primeira questão diz o seguinte, e lembrando, né, como eu falei para vocês, o estilo das questões mudou. Então agora a gente tem aquilo que a Ambima chama de questões contextualizadas. Eu vou ter um contexto, né, que está sendo apresentado aqui no enunciado, e depois eu vou ter a pergunta que tem que ser respondida. Durante o processo de uma oferta pública de aquisição, a conhecida OPA, né, que é quando uma empresa de capital aberto, por exemplo, ela vai ter esse tipo de oferta ali, né, os acionistas vão ter esse tipo de oferta, uma corretora utiliza um chatbot como suporte ao seu cliente. O cliente aqui, o Carlos. Tá? O que é um chatbot? Né? É uma ferramenta ali que vai utilizar inteligência artificial para trazer respostas para esse cliente. Ele vai conseguir interagir na medida do possível ali. É claro que hoje, né, se a gente comparar a alguns anos, hoje essa tecnologia avançou bastante, né, principalmente pelo uso de geradores de texto como o ChatGPT, por exemplo. Então fica uma conversa que ela parece mais natural. Mas quando começou, né, que a gente tinha um chatbot ali que trazia respostas, era um pouco robotizado, ele não conseguia responder tudo, né? Várias empresas adotam esse tipo de tecnologia, sobretudo no mercado financeiro. O chatbot também auxilia Carlos, né? Ele está dando suporte, auxilia o Carlos, e o Carlos ele utiliza uma estratégia buy and hold. O que é essa estratégia? Né? Quando eu compro ações, por exemplo, né? Quando eu compro valores imobiliários, eu posso comprar e fazer o que a gente chama de especulação, fazer operações de curto prazo, comprando e vendendo, tentando ganhar dinheiro em cima das mudanças de preço. Ou eu posso comprar, pensando em uma ação, eu posso comprar a ação e manter ela na minha carteira, pensando na valorização dessa ação, pensando também na distribuição de dividendos. Por isso, compra e segura o ativo, não sai comprando e vendendo, né? Apostando ali na valorização a curto prazo. Né? E isso é feito com uma análise que a gente chama de fundamentalista, olhando ali os critérios da empresa e tudo mais. Então, o Carlos ele adota esse tipo de estratégia, ele não compra e vende na sequência, ele compra e mantém, ajudando a avaliar se a OPA está alinhada aos seus objetivos de longo prazo. Tá? Então, o chatbot ele vai fazer essa análise, né? Vai ajudar, vai dar o suporte ao Carlos para ver se a estratégia dele está condizente ali com essa oferta. No contexto de uma OPA, dessa oferta pública de aquisição, né, de aquisição de ações no caso, a principal vantagem para Carlos ao utilizar o chatbot como uma ferramenta durante o processo de avaliação da oferta, considerando sua estratégia de investimento, é que o chatbot. Então é isso que eu quero que vocês notem, né? Não são todas as questões que vão seguir esse padrão aqui, né? Eu estou trazendo aqui o estilo que é novidade na prova nesse vídeo, inclusive até já corrigi um simulado aqui com outras questões nesse estilo, mas algumas questões vão ser assim, eu vou ter esse contexto, o contexto ele vai trazer várias informações ali que não necessariamente eu vou utilizar tudo que está aparecendo ali para responder a questão. Aqui o foco da questão nem é tanto a OPA, a oferta pública de aquisição de ações, é mais sobre o chatbot e o que ele consegue fazer nesse contexto aqui. Então, né, vamos lá.
Nesse contexto, o que que a gente tem? Elimina a necessidade de consulta ao edital da OPA, tornando o processo mais simples para o investidor. Quando eu tenho uma oferta pública de aquisição de ações, eu vou ter o edital, que vai ter lá as informações relacionadas a essa oferta que está acontecendo, o preço da ação, a quantidade, né, critérios da empresa. Então eu vou ter essas informações detalhadas no edital. E o fato de eu ter o chatbot, né, que vai atuar ali como essa ferramenta no processo de avaliação, isso faz com que eu não precise, elimina a necessidade de consulta ao edital. Não, né? Porque o chatbot ele não serve para ser ali a ferramenta que vai trazer todas as informações. Ele não vai ser a ferramenta que vai substituir o edital, porque o edital, ele é claro, ele é mais completo, né? Até porque o chatbot, ele traz informações relacionadas ao edital, mas o edital em si, ele é mais completo. Então não elimina essa necessidade. O investidor, né, se ele for tomar uma decisão consciente, ele pode se basear no que o chatbot está trazendo, que vai trazer um resumo ali do edital, mas seria necessário ele, né, para tomar uma decisão mais consciente, ele passar pelo edital sim. Ou daqui a pouco, com o consultor de investimento deles, né, fazer essa leitura. Então, não elimina a necessidade de consulta. Por isso que a alternativa A aqui, né, ela está incorreta. Traça o perfil de investimento do investidor, indicando se participar da OPA é compatível com a estratégia Buy and Hold. E está incorreto também, né, porque quem vai traçar o perfil de investimento do investidor é a pessoa que atua ali, né? A pessoa, o consultor, a pessoa que está ali pensando, né, em quem vai trabalhar em banco, a pessoa que está ali atendendo ao cliente. Ela tem essa capacidade, foi ela que foi certificada, né? Ela que passou ali pelos processos de certificação da Anbima, ela que tem o conhecimento, vai direcionar as perguntas ao seu cliente e com isso vai traçar o perfil. O chatbot, ele não está ali para isso, né? Inclusive, podem ter ferramentas que vão ajudar nesse processo para traçar o perfil, mas o chatbot, nesse contexto, ele está trazendo ali as principais informações do edital e não traçando o perfil do investidor. Permite que se obtenha um resumo das informações do edital, destacando-se aspectos chaves da oferta, como preços e prazos, facilitando a análise dos impactos financeiros da oferta no portfólio do investidor. Então é isso, né? Um resumo das informações, vai servir ali como um norte, mas o investidor ainda, se ele for tomar essa decisão consciente, seria correto ele analisar o edital ali em detalhe. Informa se o prêmio oferecido na OPA está próximo ao seu valor intrínseco, sugerindo aceitação ou recusa da oferta. De novo, extrapolando aqui ao papel do chatbot, né? Ele não é um consultor de investimento, ele não vai fazer esse tipo de cálculo. Nesse contexto, ele vai cuidar das informações. Então, primeira questão aqui, a gente tem gabarito na letra C, espero que vocês tenham acertado, tá? Mas é isso, esse é o novo estilo de questão que vai aparecer aí nas provas da Anbima. Lembrando que não são todas as questões nesse estilo, tá? A gente ainda vai ter aquelas questões objetivas de ABCD. Mas é importante, né, para a gente responder qualquer tipo de questão que possa aparecer, que a gente entenda o conteúdo, né? Isso a gente estuda oferta pública de aquisição de ações, né, a parte de IPO, parte de negociação de valores imobiliários, a parte de tecnologias que estão sendo utilizadas agora no mercado financeiro. Tudo isso a gente estuda durante a nossa preparação para a certificação CPA. Quando a gente for resolver uma questão desse tipo aqui, a gente tem que conectar tudo que foi estudado para chegar na resposta correta. Diogo, próxima questão aqui, tá? Professor de geografia, procurou o seu gerente bancário para avaliar opções de empréstimos, pois enfrentará uma redução temporária no seu salário, tá? Então o salário vai baixar e ele quer fazer um empréstimo, devido ao cancelamento de algumas aulas. Durante a conversa, ele demonstrou interesse, aqui é o ponto da questão, tá? Pelo empréstimo consignado, que é uma novidade, né? Esse tema aqui não aparecia na certificação CPA 10, CPA 20 até então. Agora, na nova certificação CPA já aparece. Mas manifestou dúvidas sobre o valor máximo que pode ser descontado diretamente do seu salário para pagamento de parcelas. Diante dessa preocupação, foi apresentado o contexto, o gerente precisa explicar corretamente a limitação legal sobre os descontos aplicáveis ao empréstimo consignado. Qual que é a explicação correta que vai ser fornecida, tá? Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês
o que que é um empréstimo consignado, para quem não sabe, né? E aí a gente vai conseguir chegar na resposta. Pensa numa pessoa que tem um salário de 10 mil reais. Aliás, a gente vai imaginar que o nosso professor Diego aqui, Diogo, ele ficou com esse salário de 10 mil, né? Aqui tá falando que ele teve uma redução, então 10 mil reais é um novo salário dele. Esse salário aqui, ele aparece no que a gente chama de folha de pagamento. É lá que vai constar o valor que ele vai receber, vai constar os descontos, né, o que ele vai receber líquido, é na folha de pagamento. Então, 10 mil reais é o que ele recebe. Aí a gente pode traçar uma linha aqui, representando justamente esses 10 mil reais aqui. Aqui eu estou pensando na remuneração bruta, tá? Eu posso pegar um empréstimo em uma instituição financeira? Posso. Se eu estiver precisando de dinheiro, eu posso fazer isso. Aí eu tenho algumas modalidades de empréstimo. Posso pegar empréstimo para fazer a compra de um carro, né, o financiamento de veículo. Posso comprar, né, posso pegar um empréstimo para comprar uma casa, financiamento imobiliário. Existem várias modalidades. Posso pegar um empréstimo sem uma destinação específica, um crédito que a gente chama de pessoal, né, um empréstimo pessoal. Posso fazer isso. E uma modalidade que a gente tem é o empréstimo consignado. Qual que é a característica dele? A característica é que as parcelas desse empréstimo, elas vão ser consignadas na folha de pagamento do funcionário, da pessoa, do aposentado, do pensionista. E o que que significa dizer que está consignado? Significa dizer que a parcela, ela já vai ser descontada diretamente na folha de pagamento. Então a pessoa, ela não vai ter a escolha de fazer ou não o pagamento. Ela já vai receber o salário dela com o desconto dessa parcela. É diferente, né, de quando eu compro um carro através de um financiamento de veículo que não é consignado. Eu vou ter que fazer o pagamento da parcela. Eventualmente, esse empréstimo vai estar debitando na minha conta, eu só tenho que ter o trabalho de deixar o dinheiro lá. Mas ainda assim, né, eu tenho que fazer esse pagamento, de forma automática ou não. Agora, no empréstimo consignado, não é nem questão de eu deixar o dinheiro ou não. Eu recebi a folha de pagamento, a parcela ela já foi paga. Mas existe um limite de até quanto que é possível descontar de parcela em um salário, né? E esse limite ele é em percentual. Segundo a legislação atualmente, tá? Esse limite ele é de 35% para a parcela, né? A gente ainda tem uns 5% adicional que daí é utilizado para a margem de cartão de crédito consignado. Mas para a parcela do empréstimo consignado, esse limite é de 35%. No nosso exemplo, isso corresponde a 3.500. Então, o Diogo aqui ele poderia fazer um empréstimo onde ele poderia pagar até 3.500 de parcela. Se for em 12 vezes, ele vai pegar um valor X. Se for em 24, ele vai pegar um valor maior. E assim por diante. É claro que tem os juros aqui, né, que são calculados também. Então, esses 3.500 que correspondem a 35% é o que a gente chama de margem consignável. É o quanto que ele consegue consignar de parcela na folha de pagamento dele, tá? Então vamos lá. Entendendo isso, agora a gente consegue responder. A margem livre, pois se refere ao valor que não é utilizado para o pagamento de parcelas de empréstimos, como os que têm como base o salário, benefício ou pensão. Ah, só detalhe, não são todos os funcionários que vão conseguir fazer empréstimo consignado, tá? Quem trabalha em uma empresa ali com carteira assinada, depende da empresa que a pessoa trabalha ter convênio com uma instituição financeira. Agora, aposentados, pensionistas, servidores públicos, geralmente já existe esse convênio, é mais fácil de fazer, tá? O que ele quer saber, né? Diante dessa preocupação, o gerente precisa explicar corretamente a limitação legal e os descontos aplicáveis, tá? Então vamos lá, a margem livre, pois se refere ao valor que não é utilizado para o pagamento de parcelas de empréstimo, como os que têm como base o salário, benefício ou pensão. Né? A margem livre, na verdade, é o que sobra ali, o que é possível consignar e que ainda não está consignado. Vamos supor que a margem consignável dele é de R$ 3.500, tá? Então, se ele está utilizando aqui apenas R$ 2.000 em parcela, né, ele não está usando tudo, porque ele pode consignar até 3.500, mas daqui a pouco vamos supor que ele fez uma parcela de 2.000. Então, o restante, que não está sendo consignado, vai ser o que a gente chama de margem livre.
Não é exatamente o que a gente quer, né? Porque a gente quer saber aqui a margem consignável, que é o quanto que ele consegue consignar. A margem negativa. Isso daqui não existe, tá? Margem negativa. Eventualmente, o que pode acontecer é ele perder o emprego dele, né? E esse empréstimo deixar de consignar. Aí ele vai ter que fazer o pagamento manualmente, né? Ele vai ter que fazer o pagamento das parcelas, mas não uma margem negativa. Pois se refere ao cálculo mensal realizado com base nas informações dos contra-cheques dos meses anteriores, considerando salário, benefício ou pensão. Tá incorreto, né? Também não é um conceito que a gente usa. Margem de garantia, pois se refere ao valor depositado para cobrir possíveis perdas decorrentes das oscilações de mercado. Margem de garantia, né? Isso a gente vê falar quando a gente está estudando derivativos, por exemplo. Agora, para empréstimo consignado também não é um termo que a gente usa. A margem consignável, pois refere-se ao valor máximo que pode ser descontado do salário, de benefício ou da pensão para o pagamento das prestações do empréstimo consignado. Tá? Foi o que eu coloquei aqui, esse é o valor máximo, então, que pode ser descontado do salário, por isso que está correto. Tá? Então, aqui no contexto de um empréstimo consignado, a gente vai usar dois termos. Margem consignável, que é justamente esse limite máximo, e margem livre, que é aquilo que não está sendo usado para o pagamento de parcelas. Então, gabarito aqui na letra D. Próxima questão, mais uma, né? Essas questões elas têm a característica de ter textos que são maiores, né? Mas é importante a gente ler. Júlia é gerente de compliance em um banco digital e recebe um alerta sobre um cliente que nos últimos 3 meses realizou apenas pequenas transferências, mas agora efetuou uma remessa internacional de alto valor para um país classificado como de alto risco para lavar dinheiro. Aí, né, a gente tem aí uma bandeirinha levantada, né? Porque primeiro, existem ali as pequenas transferências, o que pode caracterizar fracionamento, e depois tem essa remessa para um país suspeito. Então, bandeirinha ligada aí para lavagem de dinheiro. O sistema de monitoramento do banco identificou a transação como potencialmente suspeita, dadas as suas características, né? E a equipe de auditoria interna solicita que Júlia, que é essa gerente de compliance, compartilhe os dados desse cliente para uma análise detalhada. No entanto, ela sabe que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, impõe restrições ao compartilhamento de informações pessoais, enquanto a legislação de PLD, né, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, exige essa comunicação de operações suspeitas às autoridades. Agora a Júlia precisa decidir como que ela vai proceder, equilibrando as exigências da LGPD e das normas de PLD, para tomar uma decisão correta. Agora, né, dado esse contexto onde o ponto é, a Júlia ela precisa fazer o compartilhamento de informações, já que foi levantada a suspeita de lavagem de dinheiro, mas ela tem essa preocupação em relação à LGPD, que protege dados pessoais. Então ela pode compartilhar ou não. Diante da solicitação da auditoria interna para compartilhar os dados do cliente, qual é a decisão que ela tem que ter? Bom, seguinte, tá? É um tema que não aparecia também antigamente na certificação CPA 10 e nem na CPA 20 e que agora está sendo cobrado, né, nas novas certificações. O tema que eu estou falando aqui é a LGPD, né, porque prevenção lavagem de dinheiro já era cobrado. Aí eu trago aqui para vocês um slide da minha aula de LGPD, né, onde eu explico essa lei aqui, digo quais situações em que ela está protegendo dados pessoais, como é que é essa proteção, quais são os princípios e tudo mais. E mais importante, né, para essa questão aqui, eu digo quando que a LGPD ela não é aplicada. Aí tem esse esquema aqui que ajuda, né, esse bizu aqui que ajuda para as pessoas lembrarem, que é o haja CDSA, ou seja, as situações em que a LGPD ela não se aplica. Ela não vai se aplicar quando o tratamento aqui, né, os dados pessoais, forem para fins exclusivamente particulares e não econômicos, para fins artísticos, jornalísticos, acadêmicos, por isso o haja, para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e, para a gente resolver a questão, para atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, nessa situação, a proteção da LGPD ela não vai se aplicar, é uma exceção. Então, aqui, né, voltando para a nossa questão, a LGPD ela não se aplica, porque é justamente uma situação de investigação que está acontecendo, para entender se foi ou não
uma operação de lavagem de dinheiro, que a gente sabe que é crime. Então, agora, né, tendo conhecimento disso, o que ela tem que fazer? Ela vai comunicar a operação suspeita às autoridades competentes, pois a LGPD permite o compartilhamento de dados quando há uma obrigação legal para a prevenção à lavagem de dinheiro, que é justamente aquela exceção, né, para fins de investigação. Então, está correto a letra A. Letra B, solicitar a autorização do cliente antes de compartilhar? Não, né? Não pode dar ciência para o cliente, porque daí o cliente vai ver que está sendo investigado, ele vai tentar dificultar ali esse processo de lavar dinheiro, né? Porque as autoridades competentes não consigam ligar ele a essa operação. Então, nunca se dá comunicação ao cliente que está sendo investigado. Arquivar transações para análise futura, sem reportá-la enquanto não houver provas concretas do crime. Como é que vai fazer uma análise se não se pode utilizar das informações? Então, está errado também aqui. Informar outras instituições financeiras sobre a movimentação suspeita para que investiguem o cliente. Está errado também, né? Porque não é para as instituições financeiras, em geral, que essas informações têm que ir. Elas têm que ir no fim ali, né? Depois que a instituição financeira entendeu que não se trata nem dela entender que é uma operação de lavar dinheiro. Se ela identificou a suspeita, não significa que caracterizou, não, é só suspeito. Ela tem que comunicar ao COAF, que vai ser o órgão responsável por fazer essa análise aí de uma forma mais detalhada, tá? Então, resposta aqui correta na letra A, e lembrem das exceções aí que estão presentes na LGPD, né? Porque às vezes mais importante do que a gente saber da regra geral é a gente saber das exceções. Lembrando aí que na descrição tem o link do meu curso, tá, para a certificação CPA. Então, para quem quiser estudar comigo, tem um material completo aí, diferenciado, que vai ajudar vocês na aprovação. É só vocês clicarem em conhecerem. Também na descrição eu deixo aí o link para o meu curso de flashcards de revisão lá no Anki, tá? Um material aí que é para ajudar justamente quando vocês estiverem revisando pontos da matéria, né? Ele usa um algoritmo ali avançado que vai trazendo para vocês os cards que vocês têm mais dificuldade em memorizar. Então, um algoritmo inteligente. Voltando aqui, então, próxima questão. Henrique, gerente bancário, atende Gabriela, uma cliente que mantém todo o seu dinheiro na poupança, pois acredita que esse investimento é seguro, e ele é, livre de impostos, para a pessoa física tá certo, e sempre rentável. Dá para considerar que sim, né? Se a gente pensar em uma remuneração aí nominal. Gabriela leu notícias sobre a taxa Selic e seu impacto na rentabilidade da poupança, mas ainda tem dúvidas sobre como isso vai afetar os seus rendimentos. Ela também deseja entender se há situações em que a poupança pode render menos do que outros investimentos de renda fixa. Considerando essas dúvidas, Henrique deve informá-la de que. Então vamos lá, né? Questão sobre a poupança, investimento tradicional aí no nosso país. Independentemente da taxa Selic, a poupança sempre rende 0,5% ao mês, mais a TR, que é a chamada taxa referencial, garantindo um retorno estável e competitivo. Tá errado, né? Porque quando se trata da poupança, a gente tem uma regra que diz que se a meta da taxa Selic ela estiver acima de 8,5% ao ano, aí a remuneração da poupança de fato é 0,5% ao mês para a pessoa física, mais a taxa referencial. O ponto é que quando a meta da taxa Selic ela for menor ou igual a 8,50% ao ano, essa regra ela vai mudar. A remuneração não vai ser mais de 0,5% ao mês, vai ser de 70% da meta da Selic mais a taxa referencial. Então eu tenho, né, essas duas possibilidades. Ele falou que sempre vai ser 0,5, está errado. Quando a taxa Selic está igual ou abaixo a 8,5, essa segunda opção aqui, a remuneração da poupança é 70% da Selic mais a taxa referencial, o que pode resultar em um rendimento inferior ao de outros investimentos de renda fixa. Tá correto, né? Porque a gente pode realmente ter investimentos aí de renda fixa que podem daqui a pouco acompanhar o CDI, né, que é utilizado aí como benchmark para a maioria dos investimentos, né? E se ele render 100%, 105, 110% do DI, então, né, ele vai ter uma remuneração bruta aí que vai ser maior do que a poupança. Então tá correto a letra B, tá? Ele falou certinho aqui.
A rentabilidade da poupança é diretamente influenciada pela inflação. Em períodos de alta inflacionária, seu rendimento aumenta proporcionalmente. A gente não pode garantir isso, tá? A parcela da remuneração da poupança que tende a corrigir o efeito da inflação é a taxa referencial, mas nem sempre essa taxa ela consegue aumentar de maneira proporcional igual ao aumento que a gente tem na inflação. A gente não pode afirmar isso. A taxa referencial é sempre positiva e adiciona um valor fixo ao rendimento da poupança, independentemente das condições econômicas, né? Essa taxa não necessariamente ela vai ser positiva, ela pode ficar zerada, por exemplo. Isso aconteceu muitas vezes no nosso país. Se ela ficar zerada, essa taxa, é como se essa parte do cálculo ela não fizesse diferença. Vou considerar só o que tem aqui do lado. Então, por conta disso, eu não posso afirmar aqui que é sempre positiva. Próxima questão. Mônica, profissional certificada pela Ambima, está auxiliando André, que deseja investir em títulos de renda fixa emitidos por empresas que não sejam instituições financeiras. Ele ouviu falar sobre debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Então, a gente está falando de debêntures aqui, CRI e CRA. O André tem dúvidas sobre o funcionamento desses investimentos e seus principais riscos. Durante a conversa, ele expressa preocupação com a segurança desses títulos, pois sabe que alguns investimentos de renda fixa possuem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, quando a gente investe em renda fixa, além da, eu vou colocar assim, né? Além da garantia do emissor, por exemplo, tá? Eu tenho aqui uma empresa. O que é a garantia do emissor? Eu vou usar a debênture como exemplo e vou usar uma instituição financeira com a poupança que a gente acabou de ver na questão anterior, né? A gente falou aqui da caderneta de poupança. Então, dois exemplos aqui. Uma empresa, ela pode emitir um título que é uma debênture ou uma nota promissória também, né? Pode, dependendo ali de como que a empresa quer captar esse dinheiro, mas vamos supor que ela emitiu uma debênture. Quem compra essa debênture, na verdade, está colocando dinheiro nessa empresa. Vamos supor que a pessoa comprou pelo valor de 10 mil reais. A debênture é um título de dívida. A debênture ela vai representar a dívida que a empresa tem com a pessoa que adquiriu essa debênture. É como se ela formalizasse essa relação da pessoa que está emprestando os 10 mil com a empresa. E a mesma coisa seria, né, se eu, por exemplo, pedisse a uma outra pessoa 10 mil reais emprestado. Eu teria que devolver. Eu estou garantindo que eu vou devolver esse valor que eu peguei emprestado. É o mesmo que acontece aqui. A empresa, quando ela assume essa debênture, ela está trazendo ali a garantia de que ela vai fazer o pagamento. Nessa garantia, eu estou colocando aqui não uma garantia formal, mas é o que a gente chama de garantia do emissor, de quem emitiu o título. Aí dentro do título eu posso ter outras garantias. Posso ter garantias reais, garantias flutuantes. Isso a gente vê quando a gente estuda as debêntures, tá? Então essa primeira garantia é a garantia do emissor. Na instituição financeira, a ideia é mais ou menos a mesma. A instituição financeira tem um produto chamado poupança, né, ou caderneta de poupança, e a pessoa que está do outro lado aqui, ela vai colocar dinheiro na poupança. Esse dinheiro, na verdade, também é, a gente pode pensar assim, um empréstimo que essa pessoa está fazendo à instituição financeira, porque a instituição financeira vai utilizar desses 10 mil reais para emprestar dinheiro para outras pessoas. Então, a lógica é parecida, né? Cada produto tem suas características, mas essa relação aqui de eu dou o meu dinheiro, mas eu vou receber de volta, essa relação ela continua existindo aqui. A diferença, né, é que aqui quem emitiu o título foi uma empresa e aqui foi uma instituição financeira. Bom, além da garantia do emissor, né, de que a instituição financeira vai devolver esse dinheiro, né, como se fosse a palavra da instituição financeira de que ela vai me devolver, esse título, a poupança, ela tem uma garantia adicional, que é a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que vai garantir até o valor de 250 mil para esse título. Então, se a instituição financeira ela não conseguir me fazer o pagamento porque ela quebrou, por exemplo, isso pode acontecer.
peguei dinheiro emprestado de um amigo, não tenho condições de devolver, né? Eu fiquei sem dinheiro, fui à falência. Então ele não vai receber. Só que no caso da instituição financeira, se tratando de uma poupança, existe ali o fundo garantidor de crédito que vai devolver o valor até R$ 250 mil. E mais algumas regrinhas, né, que a gente estuda quando a gente vê o FGC. Então, os R$ 10 mil aqui estão cobertos pelo FGC, em tese eu ficaria tranquilo, porque eu tenho a garantia do emissor e tenho a garantia do FGC. Agora, isso acontece com a debenture também? Esse é o ponto da questão, né? Então, voltando para cá, o André, ele quer entender se os títulos privados não emitidos por bancos, aqui quem emitiu foi uma empresa, não foi o banco, tá? Não foi uma instituição financeira, contam com algum tipo de proteção contra a inadimplência e quais aspectos deve avaliar antes de investir. Diante da preocupação de André com a segurança dos títulos privados, não emitidos por bancos, como a empresa, como o CRI, como a debenture, como o CRI, como o CRA, que estão aqui no enunciado, Mônica deve esclarecer que esses títulos são garantidos pelo FGC até o limite de 250 mil? Não, esse é o ponto, tá? Títulos emitidos por empresas que não instituições financeiras, eles não têm essa cobertura do FGC. Então a poupança tem, emitido por instituição financeira. Existem outros títulos, tá? Emitidos por instituições financeiras que não vão ter a cobertura do FGC, tá? Mas a poupança ela tem, depósito à vista, CDB, RDB, todos eles têm. Empresa, então, nesse caso aqui da debênture, do CRI, CRA, a gente não tem a garantia do FGC, por isso que a A está errada. A rentabilidade desses títulos, em certos casos, pode ser garantida pelo governo federal? Não tem participação do governo aqui, né? É uma empresa que não é do governo, então para que o governo estaria garantindo o pagamento disso? O governo federal ele vai dar garantia em títulos públicos federais, que daí é quando eu estou emprestando dinheiro para o governo, mais ou menos seguindo essa relação que a gente tem aqui. O investidor assume o risco de crédito do emissor, tá? No caso, ele assume esse risco de que a pessoa não vai ter o dinheiro, né? Que pode não ter o dinheiro para pagar ele. É isso que eu estou falando aqui. Pois esses títulos não possuem cobertura do FGC, está correto a letra C. O investidor pode solicitar o resgate imediato ao emissor a qualquer momento, sem perda de rentabilidade. E não é bem assim, tá? Depende de como que esse título ele foi emitido, se ele permite ou não o resgate. Algumas vezes pode ser que não permita, aí o investidor tem que vender no mercado secundário, aí ele vai ficar sujeito à marcação ao mercado, pode perder dinheiro. Então eu não posso dizer que ele sempre vai conseguir solicitar o resgate imediato, tá? Depende das características do título. O que eu posso falar sempre é que os títulos que foram apresentados aqui, eles não têm a garantia do FGC, então a pessoa que emprestou o dinheiro, essa pessoa aqui, ela fica sujeita ao risco de crédito, que é a chance, né, a possibilidade do emissor, da empresa privada, dela não fazer o pagamento e a pessoa eventualmente perder o dinheiro. Então, pessoal, essas são as questões que eu selecionei para trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham acertado todas e fiquem ligados, né? Porque as questões agora, elas exigem esse raciocínio. A gente tem que conseguir conectar conteúdos diferentes, né, que estão presentes ali quando a gente vai estudar para a certificação CPA. Lembrando então na descrição aí o meu curso para quem quer se preparar para a CPA e também o link do pacote de flashcards no Anki. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.